Olá, amigos e amigas aqui da TV Humana. Hoje, aqui no programa Papo na Cidade, eu, Garcia, estou aqui com o nosso amigo Fábio Porta. Fábio, ele é um italiano que vive no Brasil e vive na Itália. Tô certo, Fábio? Tá certíssimo. Inclusive, podemos dizer que dos meus 60 anos, 30 foram na Itália e 30 aqui no Brasil. Então, metade, metade. Uma vida metade metade. Eu sou italiano, minha esposa é brasileira. As duas filhas são brasileiras e italianas, nasceram aqui, mas já uma está vivendo na Itália, outra na Alemanha. Então, uma família, é uma vida Multinacional. totalmente multinacional, claramente com Brasil e Itália no coração. Falta só o passaporte brasileiro, o resto temos tudo. As três da minha família, minha esposa e as filhas, têm passaporte italiano e brasileiro. A Itália e o Brasil têm fortes laços aí, bem antigos, vamos falar assim, né? A minha esposa mesmo é filha filha de italiano. Filha de italiano. Mas é difícil em São Paulo encontrar alguém que não tem algum ascendentes, como nós falamos, não, o nono, bisnono, tataravó. Principalmente quando você vai ali na Moca, né? Que ali na Moca é um reduto disso daí. Em algum bairro isso fica muito, muito forte. Mas também no ABC, na Baixada Santista, no interior, nem se fala, o interior de São Paulo tem muito vêneto, não? Aquela é a imigração mais antiga que foi nos cafezais, nas fazendas do interior de São Paulo. E São Paulo cidade chegaram também da Calábria, da Sicília, que é a minha terra, de Nápoles. Temos, por isso, a festa de São Vito, Pugliese, Chiropita e tantas San outras. Gennaro napoletano, a Chiropita calabrese. Então, isso é parte hoje já da cultura nacional, né? Da cultura nacional e paulistana, principalmente. Fábio, quando a gente fala, por exemplo, de libanês que não tem nada a ver com a Itália, mas tem um dado curioso sobre os libaneses, né? O pessoal fala que vive mais libanês aqui no Brasil do que no Líbano. Você já ouviu falar disso? Já, mas a Itália não é muito diferente. Não digo que É isso que eu queria ver, a correlação do... Não digo que no Brasil tem mais italianos que na Itália, mas sem dúvida o Brasil, o país no mundo que tem mais descendentes de italianos, são mais de 30, 35 milhões. E São Paulo deve ter entre 14 e 15 milhões como estado, e a capital, a grande São Paulo, pelo menos 4 ou 5 milhões. Estamos falando de números grandes. A maior cidade italiana, talvez maior que Roma, é São Paulo. Então, estamos falando de uma população extraordinariamente grande, não? Sim. Não sei se tem outras comunidades assim que tem no exterior uma presença tão grande, não? Inclusive outros países europeus, Espanha, Portugal, Alemanha, tem próprios grupos fora, mas não neste número que tem a Itália. É uma coisa impressionante. Os números são sempre superlativos quando nós falamos aqui de comunidades aqui no Brasil, né? E, Fábio, tem uma questão aí bem interessante que com certeza quem nos assiste aqui não conhece, porque eu também não conhecia, essa questão de você ser deputado na Itália, eleito aqui pelas pessoas descendentes, né, de italiano, posso falar dessa forma? Que vivem no Brasil. Como que é isso? É exatamente o resultado, não, desta presença tão grande que levou, depois anos de discussões, de debate, inclusive no parlamento, a constituir uma circunscrição exterior. Ou seja, na realidade, nós temos 20 regiões na Itália, que podemos comparar aos estados aqui no Brasil. Aqui tem o estado de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Na Itália temos a região Sicília, a região Lombardia, a região Puglia, Vêneto. E eu digo, temos uma 21ª região, que é a região dos italianos no exterior. Inclusive, somos quase 7 milhões os italianos com passaporte. Então, não estou falando daqueles que talvez são mais de 60 milhões
que tem uma origem italiana. Temos 7 milhões de italianos com passaporte fora da Itália. Então era justo que esta presença tivesse também uma própria participação dentro das instituições, porque o parlamento é o lugar onde se decide as políticas, os projetos, as leis para a comunidade italiana. Só que dentro destas leis, dentro desta discussão, dentro desses projetos, aqueles que estavam fora da Itália não tinham uma própria incidência, não tinham uma própria participação. Então, a partir do 2001, foi aprovada uma reforma da Constituição italiana que prevê a presença no parlamento de próprios deputados e senadores eleitos pela comunidade italiana que vive no exterior. Esta reforma começou a ser atuada no 2006 e desde aquela época nós temos representação no parlamento. Eu estou já no meu terceiro mandato na Câmara dos Deputados. Eu represento os italianos do Brasil e de toda a América do Sul. Argentina, Venezuela, Uruguai, são quase 2 milhões que têm direito a voto e uma presença como descendentes de 20, 30 vezes mais que isso. Então, uma responsabilidade grande. Qual é o meu papel? Levar no parlamento a voz destes italianos, as exigências em termos de serviço consular, de cursos de língua italiana, de intercâmbio comercial, de possibilidade de emprego, de pagamento de imposto, enfim, claramente é um desafio muito grande, uma honra grande, uma responsabilidade e um empenho muito forte, porque você tem que ser ao mesmo tempo presente lá no parlamento, mas também não esquecer daqueles que estão aqui. Então, eu digo sempre, eu fico na ponte aérea, não? Devo estar pelo menos um mês por ano dentro de um avião, viajando entre Itália, Brasil e América do Sul, sem considerar que mesmo somente o Brasil já é um continente, não? Eu devo ir para Porto Alegre, Fortaleza, onde está um italiano, tentar de manter um contato. Claramente o contato não é somente físico, porque a tecnologia nos permite, não? Como a televisão, a internet. De uns anos para cá isso facilitou muito, né? De poder conversar, mas sempre precisa, não? De vez em quando uma proximidade direta com o eleitor. Isso é importante. E você tem um escritório aqui no Brasil ou você fica dentro do consulado, embaixada italiana? Como que funciona? Não, eu tenho um escritório aqui em São Paulo. São Paulo é a minha cidade, a minha base. Antes de ser eleito, eu era o presidente da Italwi, que é uma entidade que atende os aposentados, os trabalhadores italianos fora da Itália, não? Aqui nós chamamos de patronatos estas instituições italianas. O meu escritório continua lá. Hoje eu tenho uma sala, apesar de não ser mais presidente, de ter me afastado, não? Pelo período de parlamentar, mas tenho a minha sala aqui na Alameda Santos, onde, quando estou no Brasil, atendo pessoas, despacho claramente todas as minhas atividades, organizo e coordeno as atividades, também junto ao meu partido, porque o Partido Democrático, que é o meu partido, cada deputado, claramente, na Itália também, mesmo eleito no exterior, faz parte de um grupo político, e o nosso partido tem uma representância, uma organização no exterior, em cada cidade onde tem um número importante de italianos. Então tenho também esta tarefa de coordenar os grupos do partido, de manter contato claramente com a representância diplomática, os consulados, a embaixada, mas também associações de italianos no exterior e comitês. O comitê é um comitê que representa, une as várias fações, os vários grupos de italianos em São Paulo, e também se reúne para tentar de ser uma interface com o consulado. E eu tenho esta
esta responsabilidade de ser um pouco um referente de todos, não? Empresários, trabalhadores, diplomatas, tudo que é Itália ou italianos, em alguma maneira tento de representá-los no parlamento, mas para isso tenho que ter uma minha forma de me conectar com este mundo, não é fácil, mas é muito satisfatório, porque é bonito representar uma realidade tão grande, com uma história tão importante, principalmente aqui em São Paulo e no Brasil. Você falou uma palavra interessante, história. Hoje nós estamos aí com uma crise que eu vejo, que as pessoas mais jovens, elas estão totalmente deixando a história de lado. Isso também acontece hoje na Itália? Acontece. É uma discussão que nós temos na Itália. Eu digo que nós estamos perdendo um pouco na escola italiana, que continua, apesar de tudo, ser uma das melhores, não digo no mundo, mas na mesma Europa. Perdemos um pouco daquela atenção à história, até a geografia, digo que as duas coisas são muito conectadas, né? Hoje Sim. é fácil encontrar um jovem e perguntar qual é a capital do Brasil, onde fica a Groenlândia, qual é o continente Que mais nós antigo, estamos. enfim, as pessoas e a história principalmente, não? Tanto que eu falando, por exemplo, da nossa presença no Brasil, no mundo, eu estou acompanhando nestes meses a aprovação no parlamento de uma lei que leva, por exemplo, a história da nossa imigração italiana no mundo nas escolas italianas, justamente porque hoje, se você pergunta a um jovem italiano da imigração na Argentina, no Brasil, na Austrália, eles quase não sabem, né? Apesar que hoje temos 36 milhões de brasileiros, apesar que a imigração italiana no século passado, não podemos dizer, e hoje temos realmente uma história de imigração de mais de 150 anos. Este ano estamos celebrando 150 anos de imigração italiana no Brasil. A imigração como um todo foi o fenômeno e continua sendo um fenômeno mais importante da história italiana. Não existe um país, nós estávamos falando antes, que como a Itália tem uma comunidade tão grande fora da Itália. Só que tudo isso é desconhecido, ou está se perdendo um pouco este conhecimento que antes era mais forte, porque em cada família tinha um avô, um bisavô emigrado em algum país. Hoje isso não é bem assim, e perder esta memória significa perder a capacidade também de entender que este fenômeno das migrações não é uma coisa da África ou da Ásia, ou às vezes não, de alguns países que fogem, mas é um fenômeno histórico que a Itália também não somente experimentou, mas continua experimentando, porque não pensa que hoje os italianos continuam na Itália. Não, eu sou um representante, como outros, de uma imigração mais recente, mas tem muitos jovens italianos que continuam buscando fortuna, não? Como nós dizemos, buscando a sorte fora do próprio país. Então, esta é uma parte da história que temos que estudar, porque um país que não tem história não tem futuro. Você falou agora mais uma coisa aí que me despertou aí uma curiosidade que eu gostaria que a gente comentasse sobre isso. Porque principalmente aqui no Brasil, até um outro italiano que eu conversei há um tempo atrás aqui na TV, quem quiser pode procurar, tem um programa que eu conversei com ele aqui, e nós falamos exatamente sobre isso, que é o brasileiro, em geral, tem um pouco de autoestima baixa. O brasileiro aí sempre fala, lá no país tal é bom, lá em tal lugar é melhor que aqui, lá tem isso, tem aquilo, tal. E aí, o que eu queria perguntar para você, você disse assim, pô, tem italiano que quer ir para fora da Itália. E aqui tem um monte de gente querendo ir para a Itália. Então, o que faz um italiano querer sair da Itália? Quais são os motivos, assim,
gerais, porque o brasileiro, a gente já sabe, o brasileiro que tem autoestima baixa, eu acho que tudo lá fora é melhor. Não estou dizendo que é ou não é, né? Estou só falando a constatação. Agora, qual que é a motivação do italiano querer sair da Itália? Se nós temos essa visão aqui, nós, que lá é um local melhor que aqui. No nosso caso, é com certeza diferente a motivação que leva o italiano a sair da Itália, do próprio país. Não é uma baixa autoestima, não, diria pelo contrário, não somos conscientes, apesar de reclamar, como muitos fazem, do próprio Estado, das próprias instituições, dos próprios políticos, enfim, isso é comum a tantos países. Eu penso que a procura pelo jovem italiano hoje de trabalho, de estudo no exterior, é devido a vários fatores. O principal, que é um problema sério da economia italiana, não é secundário, é o fato da economia italiana e o mercado do trabalho na Itália ser bastante difícil, muito, dizemos assim, fechado em alguns sentidos, com salários que são menores comparativamente àqueles de países como a Alemanha, a Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, com, do outro lado, umas competências e uma capacidade que os italianos têm, porque, pelo outro lado, temos um sistema de educação secundário e também universitário dos melhores no mundo. Então, o italiano sabe que buscando trabalho, ou profissionalmente, ou também querendo se aperfeiçoar, mesmo a nível de estudos acadêmicos fora da Itália, ele vai conseguir. Primeiro, vai conseguir mais facilmente com posições importantes. Na Itália demoraria mais, não, no mundo acadêmico, não, para ser um professor ordinário, um reitor, você, se não tem 50, 60 anos, impossível. Já em muitos outros países, você com 40 anos pode alcançar uma posição de top, assim. E salário também, temos vários estudos comparativos que dizem que nestes países que eu mencionei, o salário de 30% ou mais maior, não, que na Itália. Então, é claro que tem uma propensão que às vezes não é somente do mercado do trabalho, principalmente falando da questão do salário, não? Ou seja, às vezes existem empregos, mas com a globalização, com a facilidade, hoje viajar de avião dentro da União Europeia, às vezes custa mais um trem Roma-Milão que um avião Roma-Amsterdã. Então, não existe uma grande facilidade de... hoje também o nosso jovem, diferentemente até da minha geração, tem uma facilidade de conhecimento da língua muito maior, não tem mais aquela barreira da língua, todos falam fluentemente inglês. Então tem e claramente isso talvez seja um pouco o DNA do italiano, não? Da história, não? Que estávamos comentando. É sempre forte a propensão do jovem italiano a conhecer outros países, outros mundos. Por isso, hoje, até no Brasil, você pode encontrar não somente os italianos que são descendentes daquelas gerações antigas, mas também muitos jovens que vieram para cá para conhecer o Brasil e encontraram oportunidade de estudar. Agora, o problema, assim, só finalizando essas considerações, porque nós debatemos muito na Itália por que os italianos vão fora da Itália e, ao mesmo tempo, a Itália está precisando por exemplo, de mão de obra estrangeira. Então, a questão que eu digo também, não é tanto que vai fora da Itália a estudar ou a trabalhar. A minha preocupação é quando essas pessoas que vão fora, coisas que eu continuo achando positiva, não? Na busca de experiência, de conhecimento, de cultura, não consegue ter oportunidade para voltar se ele quiser voltar, porque significa que tem alguma coisa errada. Eu acho que nós todos, na Itália, no Brasil,
temos que trabalhar porque possa prevalecer uma circularidade de pessoas, facilitar ao mesmo tempo o jovem brasileiro que quer estudar na Itália, quer trabalhar na Itália, quer fazer um estágio, quer conhecer, quer ficar um ano fazendo um ano sabático, um ano de experiência, e ao mesmo tempo o italiano, que eu conheço italianos que uma filha do meu caríssimo amigo neste momento está em Curitiba, ela é obstétrica, está fazendo uma ótima experiência, agora está no México para fazer, ou seja, não é verdade que, por exemplo, somente na Europa ou nos Estados Unidos tem oportunidade, mesmo no Brasil, na América do Sul existem estas oportunidades. O que nós temos que trabalhar, trabalhando com o mundo do trabalho, universidade, empresas, é criar um mundo onde seja fácil poder, mas isso não é tão fácil assim, porque precisa de uma legislação, de uma proteção social, de uma garantia de direitos, que não sempre é estabelecida pelos governos, pelos estados, porque esta tendência, não, que ultimamente até se fortaleceu de protecionismo, de nacionalismo, acaba prejudicando e não favorecendo a integração. Eu queria te perguntar uma coisa. Nós temos visto aí no século XXI, vamos falar assim, tá? Porque até 1990 e alguma coisa aí não estava tão evidente. Eles ainda estavam em desenvolvimento, vamos falar assim. Eu estou querendo falar da China. Que a Itália sempre foi reconhecida, pelo menos dois objetos de consumo são extremamente desejados, que é Ferrari e Lamborghini. Então ela sempre foi forte em carros. Como que hoje vocês lá na Itália veem aí esse avanço da China aí para o mundo inteiro com esses carros que eles estão cada vez mais usando tecnologias, usando designs aí que muito provavelmente muito veio da escola lá da Itália, tá certo? Sem dúvida, sem dúvida. Como que vocês veem isso daí, hoje essa competição aí com os chineses, com a indústria? Eu falo isso positivamente, né? Porque acho que no mundo tem espaço para todo mundo, mas como que vocês veem? É claro que o caso da China é talvez o caso na história, na economia mais assim, impactante, não, dos últimos 15, 20 anos, não, do século XXI, como você falou. E os chineses começaram copiando, não, aquela coisa, copiaram isso. Cópias rudimentares ainda, né? Cópias rudimentares, expandiram com a custo baixo, fazendo um produto mais ou menos igual. A gente sempre pensou de já, assim, os chineses depois, tudo bem, vai produzir um produto mais econômico, mas sem a qualidade, não, que nós italianos, que os alemãos podem oferecer. Na realidade, o que está acontecendo é que eles agora já passaram para uma outra fase, não estão mais naquela fase de produto básico, de cópia a nível, dizemos, rebaixado do original, mas estão com a tecnologia que é competitiva também na qualidade, não somente na quantidade. Eu também acho que nós não podemos ver isso somente como uma competição a ser entendida como algo que tem que nos assustar. Não, eu vejo sempre o crescimento de novos países, a China, a Índia talvez será a China dos próximos anos, não, também está entrando nesta guerra. Temos que entender tudo como um mundo que tem que saber, não, interligar e complementar as próprias forças, não? Sabendo que a Ferrari será sempre a Ferrari. Penso que até hoje não surgiu uma Ferrari chinesa, nem penso que vai surgir. Aliás, os chineses compram, não? São compradores de Ferrari. Mas isso também não significa que nós temos que deixar de investir e de apostar na tecnologia, nas melhorias, na busca de produtos sempre melhores. Não pensar que somente porque somos italianos, alemãos ou franceses,
aqueles produtos. Isso vale para tudo, não somente para a tecnologia, digo, até para o turismo. É verdade que a Itália é o lugar mais interessante, mais bonito, tem o maior número de sítios arqueológicos, de sítios da Unesco do mundo. Mas seria um erro pensar que isso já nos protege, por exemplo, como Itália, da concorrência de outros países. Tanto que a Itália, por exemplo, não é o país mais visitado do mundo, não é nem o segundo, acho que é o terceiro, o quarto. Ou seja, a competitividade tem que ser um estímulo para fazer melhor. É claro que seria e é importante colocar regras para que esta competitividade, esta concorrência global não seja selvagem, não? E nem desleal também demais. E nem desleal. Nós temos vários problemas até falando de cópia, não? No chamado Italian Sounding, não? Produtos que são italianos de nome, mas na realidade não tem nada de italiano. Isso é um prejuízo para a nossa indústria, a não ser confundido, visto que estamos no Brasil, isso é também importante, com produtos italianos, feitos por italianos que estão aqui no Brasil ou no exterior, ou até autóctono, não? O panettone Balduco, não precisamos de fazer publicidade, visto que estamos próximo do Natal, até porque é uma empresa que tem uma dimensão que não precisa Balduco, Visconti, são marcas tradicionais. Não podemos considerá-lo um produto copiado ou concorrente do italiano, até porque foi realmente surgiu com o italiano, que trouxe aqui a cultura, a tecnologia. Então, quando defendemos o Made in Italy, temos que saber que o Made in Italy é também, às vezes, o Made by Italians, não feito fora da Itália, mas por italianos. Isto vale pelo vinho da Argentina, que é ótimo, mas é feito para italianos. Então, não é um concorrente desleal, mas talvez até é o nosso concorrente que nos ajuda, não, comprando tecnologia ou participando até de algumas joint ventures a melhorar nossos produtos. Tá certo. Fábio, há alguns anos eu fui diretor de uma universidade aqui no Brasil e eu tinha um amigo lá que ele era coordenador dos cursos de design. Ele sempre falava muito bem que Milão era o polo do design mundial. Isso é verdade? Como que funciona isso? É verdade, porque Milão, nos últimos 20, 30 anos, se afirmou como a cidade da tecnologia conjugada também com a beleza italiana, através, claramente, tanto de empresas, mas também de universidade, não? O Instituto Europeu de Design, o Politécnico de Milano, a maior feira italiana do móvel, do design, é realizada em Milão, então se tornou mundialmente uma referência neste sentido. Isso é muito bonito porque Milão conseguiu, talvez melhor que outras cidades na Itália, exatamente a conjugar a modernidade, não, da Itália e da Europa, não? Na realidade, Milão já está dentro da Europa. O resto da Itália, não, você vê pela cartina, pelo mapa, de Roma para baixo é mais mediterrâneo. O Milão já está no centro, a poucos quilômetros de Zurigo, de Bruxelas, da França. E explorou tudo isso em Milão de maneira inteligente. Hoje é a cidade mais tecnologicamente avançada, onde é a capital da moda, não somente do design. As grandes marcas e os grandes desfiles de moda são em Milão, com todo o respeito para Roma, Firenze, onde claramente existe também um trabalho neste sentido, mas temos que admitir, não, que Milão foi o nosso carro-chefe, assim, em levar a modernidade italiana a ponto de força, de referência da nossa economia, justamente quando a Itália estava precisando de fazer um salto, não, entre
um país antigo, não? Um pouco até atrasado, não? Falo da Itália até os anos 60, não? Era depois da guerra, era ainda um país muito debilitado. Nos anos 70, 80 foi lá que principalmente através deste grande trabalho feito pelos empresários, mas também pelo mundo institucional, político e pela universidade, que se tornaram Milão a Universidade Bocconi, não? Tudo que líder, não? Nestas áreas tem hoje a cara de Milão e ainda hoje é assim. Até o Grande Prêmio de Fórmula 1 italiano é feito, no acaso, na realidade em Milão, porque o Grande Prêmio de Monza é a poucos quilômetros da cidade de Milão. Então é uma nossa excelência e, e tem também o grande Milan, que é o meu time, que é de Milão. Então podemos finalizar dizendo que tudo o melhor que hoje a Itália oferece está em Milão. Então, o Milão seria o São Paulo aqui do Brasil? Na realidade, me parece que são também cidades gêmeas, não? Existe um convênio entre Milão e São Paulo, tem muito a ver uma cidade com outra. Como São Paulo é o motor econômico do Brasil, da América do Sul, Milão, sem dúvida, é a capital econômica e industrial da Itália. Eu quis dizer São Paulo não do ponto de vista de nós sermos melhores que os outros, tá? Até para deixar claro isso. É nesse sentido mesmo, questão de economia, questão de negócios, questão de indústria. Felizmente ou infelizmente, depende da visão, São Paulo concentrou tudo isso aqui. Nós somos uma cidade mundial, vamos falar assim, né? Que nós, como estava brincando agora há pouco, a maior parte dos libaneses, em vez de viver no país deles, vive aqui. Cidade de São Paulo. Colônia italiana, como você disse, é gigantesca aqui, até de nativos ou japoneses, chineses, nós temos de tudo aqui, né? Então eu costumo brincar aí com pessoas que não conhecem muito bem São Paulo, que eles devem fazer o seguinte: vir aqui em São Paulo e daí passear ali na região da Paulista e Augusta, tipo sexta-feira à noite, que daí eles vão ver de todo tipo de pessoa possível e imaginável naquele pedaço lá, né? Mas isso é bonito, não? Com certeza. Uma cidade cosmopolita, tem pouca cidade como São Paulo. Eu teve a mesma sensação somente em cidades como Londres ou Nova York, que teve aqui em São Paulo. Ou seja, você estar numa cidade, mas ao mesmo tempo sentir que você está no meio do mundo, não? Porque pessoal do mundo inteiro. E graças a Deus e também pela cultura local aqui, nós não temos conflitos, né? Eu me recordo muito bem que alguns anos atrás, exatamente no dia 11 de setembro de 2021, eu conheci um israelense num curso que eu estava fazendo. E aí, naquela ocasião lá, ele falou uma coisa que eu nunca me esqueço, que foi o seguinte: depois de uma certa conversa lá nossa, eu perguntei para ele o que ele estava fazendo aqui no Brasil. Ele disse: o que acontece é o seguinte, eu trabalho com TI, trabalho para uma empresa israelense, ela tem filiais em vários lugares do mundo, e eu já tive o prazer de morar em vários países. Então morei na Alemanha, morei nos Estados Unidos, morei na França, morei, enfim, vários países. Daí eu falei: mas e por que você veio no Brasil? Porque aqui a gente tem violência, tem política que às vezes não é exatamente da forma como nós queríamos. Nós temos aqui uma porção de coisas ruins. E daí, de novo, é aquela questão que eu falei, que o brasileiro tem autoestima. Aí ele me disse: olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sou israelense de nascimento, é minha pátria mãe, mas apesar de toda essa experiência internacional que eu tive, eu elegi o Brasil como minha segunda pátria. Eu estou aqui há 15 anos. Eu falei: eu insisto na pergunta, por quê? Daí ele pegou e falou: porque é o seguinte, você acha que é toda cidade do mundo que pode, de repente, um palestino e um israelense estar no mesmo bar tomando cerveja, vendo os parentes deles se matando lá no Oriente Médio e aqueles conversando na boa? Você acha que é qualquer lugar do mundo que é assim? Eu falei: realmente eu não tinha parado para pensar nisso, né?
Pô, então, aqui vocês vivem bem, vocês se respeitam, vocês conversam com o outro. É claro, tem aí alguns problemas culturais aí que precisam ser acertados. Mas isso daí são situações que eu acho que com o tempo aí nós vamos chegar aí em alguma, vamos dizer assim, uma forma de viver melhor. Mas o que eu quis dizer é isso, que aqui não tem esses conflitos, dá para os povos viverem, de certa forma, em paz. Mas agora nós estamos aí com esse problema aí que nós começamos nossa conversa, na questão da história. Os nossos jovens hoje em dia não estão muito preocupados em estudar, não quer saber nada de geografia, de história nem se fala. Então, nós chegamos a ver absurdos aí que tem muita gente que hoje em dia não acredita que houve Segunda Guerra Mundial. Isso é terrível, porque foram tantas pessoas que se sacrificaram naquela época para nós podermos estar vivendo hoje. Se não fossem eles, nós estaríamos aqui hoje num país, sei lá, distópico aí que não dá nem para imaginar o que é. E até brasileiros que foram para a Itália para libertar o nosso país, o meu país, do nazifascismo. O Brasil enviou 30 mil soldados Exatamente. em 1944. E ninguém dá atenção para essas pessoas. Morreram quase 700 pessoas. Nós estamos comemorando, não? Vamos comemorar agora 80 anos desta história. O único país da América Latina que participou, não, desta grande operação. Então, nós temos uma dívida, é uma daquela parte de história esquecida, não? Na Itália, sem dúvida, porque penso que poucos sabem desta participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Mas talvez aqui também se começa a esquecer, não? Aqui está totalmente esquecido. Eu posso falar isso seguramente, porque assim, embora nós estamos em São Paulo e eu trabalho em São Paulo, eu moro numa cidade colada, que é Santo André. E lá existe uma associação que foi criada por veteranos da Segunda Guerra Mundial. Só que eles foram morrendo, né? Porque foram ficando idosos aí, morrendo. E morreu, se eu não me engano, o último ou penúltimo deles em, acho que 2019. Está abandonada a associação, e a tendência é desaparecer. É triste isso. E lá tem uniforme de soldado da Segunda Guerra, tem uniforme nazista, tem equipamentos de guerra, tem tanque de guerra da época lá nessa associação, e está cada vez mais abandonada e vai desaparecer totalmente, porque não existe aí um respeito pela história. Uma pena, porque a história, os romanos diziam, não, que é maestra de vida. Sem a história nós não conseguimos chegar ao rumo, não? Exatamente. E hoje está pegando, não, moda, não, esta coisa do chamado negacionismo, não? Tem aqueles que falam que não teve a Segunda Guerra Mundial, alguém que fala que na Argentina, no Brasil não teve ditadura. Ou aqueles que continuam a negar até o cambiamento climático, não? Que é uma coisa sob o olhar de coisa todo pior mundo. que isso, né, amigo? Achar que a Terra é plana. Achar que a Terra é plana, que o homem nunca foi para a Lua, ou seja, coisas que antigamente eu digo era só para dar risada, não? Essas coisas. Hoje tem movimentos que acreditam piamente nisso. E não é coisa, não, até nos Estados Unidos, em países, não, que deveriam ser exemplo, não, de cultura, de civilização, pelo menos de ter o mínimo de conhecimento, não teriam desculpa para isso. Então, por isso é importante a história, a geografia e a informação, não? Como vocês estão fazendo. Uma das coisas que eu sempre falo também nós nunca tivemos acesso tão fácil à informação como hoje em dia. Mas também nós nunca tivemos o mau uso dela como hoje em dia. Sem dúvida. E essa que é a nossa proposta aqui na TV Humana. Nós queremos aqui passar informações úteis e informações coerentes e positivas, porque de negatividade e de coisa ruim, nós estamos cheios de ver todo dia. Basta você abrir teu celular, colocar na internet, pronto, já vi uma notícia lá que não é muito agradável. Bom, diante disso, Fábio, eu te perguntaria, você tem algum outro recado que você gostaria de deixar para quem nos assiste? Mas para quem nos assiste, o
meu recado, assim, voltando um pouco ao motivo inicial desta conversa, é a trabalhar junto, no nosso caso, entre Itália e Brasil, porque claramente temos esta responsabilidade pelo nosso sangue, pela nossa vida, pelas nossas famílias, a construir projetos concretos, cada um no próprio setor. Itália e Brasil tem muito a que ver, que está na área econômica, na área da economia, do comércio, que é mais empenhado na área da cultura, da escola, da universidade. Tem muitos projetos, muitos intercâmbios que se podem fazer na área social, na área do turismo, não do turismo fast food, não? Daquele de viajar para grandes cidades como Roma, Veneza, Milão. Nós temos hoje um turismo chamado turismo das raízes, não? Que temos que enfrentar com olhos diferentes, que é aquela redescoberta dos lugares menos conhecidos, que muitas vezes são os lugares de onde saíram os nossos antepassados, e a Itália tem a sorte de ter milhares destes lugares, às vezes lugares onde é possível fazer turismo gastando muito menos que numa cidade como Roma, como a Firenze, encontrando belezas naturais ou artísticas, tanto grandes quanto nas grandes cidades, não? Claramente eu posso falar da minha região, da Sicília, que é um dos lugares mais rico de história, de belezas naturais do mundo, mas que é ainda pouco conhecido. Não pouco sabe que hoje a Sicília tem um patrimônio de monumentos da antiga Grécia maiores aquele que está na mesma Grécia, por exemplo. Interessante. O que temos o maior vulcão da Europa, o que temos num lugar pequeno a maior concentração de civilizações que a Europa possa ter: fenícios, romanos, árabes, normandos, gregos. Então, se faço o exemplo da Sicília, não é a única região, mas queria despertar um pouco também esta curiosidade, porque através da curiosidade depois podem nascer muitas outras coisas. O meu trabalho político é um pouco também isso, não? De gerar um interesse maior. Tudo isso acho que vai se transformar em benefício para os dois lados, para o Brasil, neste caso, e para a Itália. Tá certo. Fábio, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa, aqui na TV Humana. Eu que agradeço. Eu acho que a gente tem muito assunto para conversar ainda. Acho que numa próxima oportunidade no futuro eu gostaria de nós continuarmos essa conversa, tá bom? Tá bom, obrigado pela oportunidade. Então, até uma próxima oportunidade. Tá certo. E para você que nos assiste, até o próximo programa aqui, Papo na Cidade comigo.